Fala pessoal, Lipão aqui com mais um vídeo hoje para comentar um pouquinho do que aconteceu no episódio 4 da série do The Last of Us. Para quem gostar desse formato de vídeo, já tem um vídeo falando do episódio 2, então é só olhar no feed do canal aí, mas hoje a gente vai falar do episódio número 4. Não falei do episódio número 3 porque foi um pouco mais devagar, então não teve nada muito relevante para falar, mas hoje a gente tem algumas coisas diferentes do jogo novamente. Toda vez que isso acontecer, eu venho aqui para comentar com vocês. E para começar, do Isaac, o início da história do Isaac, que ele era um sargento da Fedra e ele meio que trai o esquadrão dele ali, o batalhão dele ali, para se tornar, fechar ali com a população, para se tornar o líder da WLF. Isso não mostra no jogo, eu achei uma cena muito interessante porque mais uma vez acontecem coisas que tem na série que eu gostaria de ver no jogo e que não teve. Então, isso para mim é muito interessante, porque eu acho que o Neil Druckmann, né, que é o responsável pelo jogo do The Last of Us, ele está aproveitando essa oportunidade da série para poder ter uma outra visão para mostrar as coisas que ele queria que tivesse no jogo e que ele não conseguiu implementar na época, mas que hoje ele aproveita essa oportunidade para colocar o ponto de vista dele sincero de como ele gostaria que as coisas acontecessem, né? Talvez na época ele tinha pensado em um formato de jogo e hoje ele consegue pensar em um formato de série para mostrar para gente. Então começa com um comboio ali da Fedra, né? É um carro blindado propriamente, com alguns soldados da Fedra, onde o Isaac, que é o líder da WLF, ele é o sargento ali daquela operação. E até que eles acham um comboio de pessoas comuns, civis. E aí ele é questionado, mas ele fala que ele vai descer do carro sozinho para poder negociar com aquelas pessoas que, pelo jeito, já estava acordado com ele para poder ele se tornar o líder da WF e fazer o que ele fez com o esquadrão da Fedra, que foi simplesmente tacar duas granadas dentro de um caminhão. Mas antes disso, ele chama um soldado que estava começando, o projeto era iniciante ali naquela missão, para ele tomar uma decisão se ele vai seguir o Isaac da Fedra ou o Isaac líder da WLF. Então isso é muito legal, não tem essa experiência no jogo, a gente não conhece esse lado do Isaac da Fedra e simplesmente a gente é apresentado no The Last of Us Parte 2 no jogo, com o Isaac sendo o líder da WLF, mas sem muito contexto. Então eu gostei muito dessa parte inicial do episódio. Logo depois aparece a Dina e a Ellie. Elas acham aquela loja, né, de música que tem no jogo também, onde tem algumas referências do Pearl Jam, que infelizmente não apareceu. Eu estava esperando aquela referência do Pearl Jam, mas tem um vídeo, eles acham, né, a Ellie mexendo nos discos ali, ela acha um disco lendário do Bob Marley, que também é um ótimo disco, recomendo para quem nunca ouviu ouvir, porque é um ótimo disco do Bob Marley e é um grande artista, então eu gosto muito daquele álbum. Então não apareceu o Pearl Jam, mas apareceu o Bob Marley, que tem aquele vinil, né? Eu não tive a honra de ouvir o vinil, mas eu escuto bastante aquele CD nos streamers da vida aí. Então não teve a referência do Pearl Jam, mas teve a referência do Bob Marley, que também é um grande artista, não sei se foi por direitos comerciais, etc. Mas teve essa mudança aí do Bob Marley que não aparece no jogo e não apareceu o Pearl Jam que aparece no jogo pra gente lá. Logo depois começa a mostrar o lado obscuro do Isaac. É um lado que também não mostra no jogo, já que o Isaac aparece numa etapa bem depois do The Last of Us Part 2 da gameplay, né? Ali, né? Pra quem jogou o jogo, né? Eu sempre tento me comunicar com vocês, entendendo que vocês jogaram o jogo antes de entender a série. Então, caso você só tenha assistido a série e não tenha jogado, me desculpe, mas eu sempre tento me comunicar com o público que jogou primeiro e conhecia o The Last of Us Part 2 antes de ver a série. Então, o Isaac ele não mostra pra gente, não é mostrado pra gente esse lado mais torturador, mais obscuro, só de um lado de líder. Até mostra esse lado mais torturador, mas bem mais lá pra frente, comparado com o nível da série, né? Do início ali já que a gente interpreta que está começando
a parte 2 do The Last of Us. Então o Isaac ele fala um pouquinho da panela francesa, acaba torturando um serafita ou um cicatriz, dependendo de como você chama ali os serafitas. Mas ele pode ser chamado dessas duas formas, né? Ou serafita ou cicatriz. E ele tortura para tentar interpretar ou tentar pegar informação de quando vai ser o próximo ataque do serafita. E ele acaba não obtendo essa informação porque ele é bem. O cara que está sendo torturado ele é bem fiel ali na religião dos serafitas. E ele fala que o Isaac vai perder, porque ele fala que tem muitos WLF se tornando serafitas por acreditar na religião, que na verdade é uma religião, além de uma facção, uma religião, e não tem o caminho inverso, né? Você não vê nenhum serafita se tornando WLF, isso acaba tornando, dando um ar de insegurança pro Isaac e ele acaba atirando ali na pessoa que ele está torturando e dá essa sensação que o Isaac ficou um pouco inseguro com essa informação que o cara da serafita que ele tá torturando passou para ele, sabe? Essa informação que ele ia perder, independente de qualquer movimento mais violento, tinha pessoas da WLF acreditando na religião dos serafitas. Aquela cena que eu gosto muito do jogo também, que é a cena que a Ellie e a Dina entram na estação de TV, né? Que elas veem o corpo ali pendurado e se assustam ali, mas logo depois de um momento muito tenso, porque já entra a galera da WLF procurando os autores que eles acreditam ser ali o. Que acredita não, né? Que na verdade foi feito ali pelos Serafitas, né? A Ellie entra, a Ellie, a Dina entra ali de, de curiosos naquela situação, acham aqueles corpos ali, mas na verdade elas não causam aquele efeito todo. E elas descobrem que, na verdade, quem fez aquilo foram os serafitas. E eles reconhecem os símbolos que eles viram naquela trilha no episódio 3, onde os serafitas morrem naquela parte, quando a Dina e a Ellie estão indo passear naquela trilha ali. E aí ela reconhece aquele símbolo e ela facilmente descobre que quem causou todo aquele estrago ali foram os serafitas, apesar de imaginar que a Ellie e a Dina não sabem bem os perigos que os serafitas podem causar para elas, né? E elas não sabem muito bem quem são eles, mas elas já descobrem que tem muita informação ali em Seattle e que tem muita coisa envolvida ali, não só a WLF, mas a WLF ela combate outras pessoas e uma dessas pessoas, uma dessas facções é os Serafitas ou Cicatrizes. E aí elas começam a ser introduzidas nesse universo de Seattle, identificando mudanças do que tem em Jackson, que é o ambiente que elas costumam viver ao longo dos anos, principalmente a Dina, né? A Ellie já viu bastante coisa no caminho até o hospital dos vagalumes, mas a Dina aparentemente não. E ela vivia confortavelmente em Jackson e não tinha uma noção de que tinha tanta informação fora de Jackson. E ali ela começa a descobrir que tem um outro universo muito perigoso para as duas. Aquele, aquele lugar ali para a busca da vingança. Talvez ali comece a ser questionada se vale a pena ou não diante de tantos perigos. Né? Essa foi pelo menos a sensação que passou ali no jogo, na série. Né? A fuga da estação da TV ela vem com uma cena muito interessante, que é as duas indo parar na estação de metrô, né, de trem, de metrô, passando por uma superfície, e aí as pessoas que estavam perseguindo elas, né, os soldados da WLF, passam essa missão de localizar as duas para uma outra patrulha que estava ao sul da estação de metrô. E eles entram e caçam e tacam sinalizadores e lanternas. Isso acaba atraindo muitos infectados. Coisa que não tem no jogo. Tem alguns até perigosos dentro do jogo, mas não na mesma quantidade que a gente viu ali na série
e nem com aquela mesma tensão que tem ali. Eu gostei muito dessa cena. Eu acho que foi mais uma cena que o Neil Druckmann ele queria ter feito no jogo, talvez por uma limitação gráfica da época, ou por não ter pensado nisso, ou ter pensado nisso posteriormente. Ele não fez, mas ele acabou fazendo na série que eu achei que ficou muito melhor na série que no jogo, né? Eu citei isso no episódio 2 que algumas partes ficaram mais bem feitas na série que no jogo. E esse é mais um ponto que eu detecto que ficou melhor na série que no jogo. Eu gostei da forma tensa que as duas tiveram que fugir dali. Não mostrou muito o fim do soldado WF, mas a gente imagina que todos tenham sido abatidos. Mas tinha muito infectado. O fato deles terem feito muito barulho ali embaixo, sinalizador, tiro, lanterna e etc., falas também deles, podem ter atraído esses infectados para o subsolo da estação, acordado eles talvez. E isso ficou muito bem feito, eu gostei dessa parte. E eu estou gostando muito dessa oportunidade de mudanças do jogo para a série. Eu torço que isso aconteça bastante, eu gosto quando isso acontece, porque dá uma outra perspectiva, né, do jogo, não fica muito previsível do que a gente jogou pro que a gente assiste hoje na série. Então gostei muito dessa parte do metrô, porque fez exatamente esse efeito, né? Teve essa mudança do, da gameplay para a série. Na saída da estação acontece outra mudança importante. A Dina ia ser mordida, provavelmente no pescoço, e a Ellie ela dá o braço para ser mordida. Ela é mordida, isso gera uma desconfiança na Dina. E após elas acharem aquele. Provavelmente é o teatro, né? No jogo deve ser o teatro. Não ficou claro no episódio agora, mas acredito que seja o teatro. A Dina dorme com uma lanterna apontada para ela, achando que ela vai ser infectada. Então, ela descobre ali que ela é imune. Ela é imune. E no jogo, a cena que a Ellie fala pra Dina que é imune é diferente, bem diferente. Elas estão lá na estufa, né? Lá do Eugene, se eu não me engano, acho que é Eugene, se não me pode o nome, se eu errei, desculpa. E aí elas fumam lá e passam a noite lá até o Jesse localizar elas nessa estufa até depois da tempestade de neve. No jogo acontece dessa forma, mas é ali que a Ellie fala pra Dina que ela é imune, apesar da Dina não levar tão a sério assim. Mas na série, a Dina consegue ver pessoalmente que ela é imune, de fato. Tanto pela mordida, tanto por ter passado a madrugada sem, sem nenhum sinal de infecção, né? De que vai se transformar em algo nocivo para a Dina. Então é legal também. É uma forma diferente de contar essa história. E agora a Dina não tem como questionar. E aí ela até vê a primeira mordida dela, que tá com a queimadura, que tá com a tatuagem. E ela descobre que a Ellie ela se queimou de propósito para poder esconder a mordida. Mas agora ela não tem como questionar isso porque ela viu pessoalmente a Ellie sendo mordida e não aconteceu absolutamente nada, né? Apesar de ficar a cicatriz ali no antebraço. Ela sabe que a Ellie foi mordida, ela viu o infectado que mordeu ela viu a cena, ela foi protegida e foi salva pela Ellie e ela sabe que depois disso não aconteceu nada, então ela não tem que questionar, ela não tem como duvidar de algo desse tipo. E aí fica a expectativa pro episódio número 5. Já fica meio claro que não vai dar para contar toda a história do The Last of Us Parte 2 na segunda temporada, isso vai ficar para a terceira temporada. E a gente provavelmente só vai conhecer até a metade do caminho da Ellie aí a metade do caminho do The Last of Us Parte 2 vai ser mostrado nessa segunda temporada e a outra metade vai ficar para a temporada número 3. Ela citou o nome da Nora, como se estivesse ali no prédio que estava sendo atacado, que elas ouviram a frequência no rádio ali. Então ela já detectou o nome de alguém.
Então acho que vai começar o processo de vingança ali da Ellie. Então a expectativa é que o próximo episódio seja tão tenso quanto esse episódio número 4, que eu gostei bastante, por sinal. E a gente vai saber, tá? Então, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários alguma dúvida ou deixa seu elogio, sua crítica. Eu vou responder para vocês aí embaixo. Se você gosta da gameplay do The Last of Us, pô, se inscreve aí, que aqui acontece bastante gameplay do modo multiplayer. Então a gente vai poder trocar uma ideia nas lives e se você jogou, tem nostalgia, ele ainda tá ativo no PS4 e no PS5, só não no PS3, mas eu sei que é um jogo que marcou muita gente, seja pelo modo história ou seja pelo modo multiplayer. Tá? Então, obrigado pela presença aqui. Te espero aí nas lives para a gente poder trocar uma ideia. Aos inscritos, membros aqui do canal, meu muito obrigado. Sem vocês esse conteúdo não seria possível. Até a próxima, valeu. Fui!